Bem-vindos a mais um episódio do Cango Ciência e hoje uma convidada especial de um assunto que eu tenho certeza que muita gente tem dúvida, tem curiosidade, às vezes faz alguma coisa achando que está fazendo certo, está fazendo errado, ou faz errado, acha, já sabe que está fazendo errado e pior ainda mais porque fica vendo vídeo na internet com gente que não é formada na área. Então hoje realmente uma pessoa especialista para tirar todas as suas dúvidas. Nossa entrevistada é graduada em nutrição, ela é especialista em nutrição clínica em gastroenterologia, então a gente vai falar bastante sobre saúde intestinal. A experiência dela em ambiente hospitalar, terapia nutricional oral, enteral, parenteral, pré e pós-cirurgia do aparelho digestivo, transplante, cirurgia bariátrica. A galera que faz cirurgia bariátrica tem que fazer uma dieta líquida, aí faz o quê? Bate o estrogonofe no liquidificador e toma, porque tem que ser líquido. Isso é real. Isso é real, depois a gente vai comentar sobre isso. Doenças inflamatórias intestinais, atende também em consultório, emagrecimento, reeducação alimentar, performance no esporte. Então, a nossa entrevistada hoje, Rafaela Deieno, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Tem muitos assuntos polêmicos envolvendo nutrição. Sim. Mas pegando, baseado no seu foco, né, que é a parte gastroenterologia, parte intestinal, o quanto que um alimento realmente interfere na saúde intestinal, para o bem ou para o mal? Interfere muito, realmente? Interfere, porque tudo que a gente come é absorvido ali, desde a boca até o final, a porção final ali do nosso trato digestivo, né? No intestino acontece a maioria da absorção dos nossos nutrientes. Ele também tem a função de absorção de vitaminas, produção de hormônios. Então, tudo que a gente come vai refletir ali na nossa saúde intestinal. Então, por isso que é tão importante a alimentação ali na área da gastroenterologia, né? Então, e aí, por exemplo, se o intestino tem essa importância toda, a pessoa, quando ela faz a cirurgia bariátrica, ela perde um pedaço, dependendo da cirurgia, eu sei que tem vários tipos, né? Ela pode perder um pedaço desse intestino. Sim. Isso interfere, por exemplo, em absorção de vitaminas, em absorção de nutrientes? Sim, tem vários tipos de cirurgia bariátrica, né, como você falou, mas na cirurgia bariátrica, no sleeve, por exemplo, que tira uma parte ali do estômago, no estômago tem a absorção de algumas vitaminas, como a vitamina B12, né, e muitos desses pacientes, eles precisam fazer a reposição para o resto da vida. Assim como em outras cirurgias que acontece a retirada de uma parte ali inicial do intestino, né, o grampeamento. Então, são pacientes que precisam fazer essa reposição de vitaminas para o resto da vida. E aí, existe um acompanhamento, existe uma obrigação da pessoa que fez a cirurgia bariátrica, inevitavelmente ela tem que ter um acompanhamento nutricional. Sim, mas na maioria dos casos não acontece, né? Tem que ter um aval ali de toda a equipe multi, então o médico, o cirurgião, o psicólogo também e o nutricionista. Não sei se eu estou esquecendo de mais alguém, mas é muito importante ter esse acompanhamento nutricional tanto antes quanto depois da cirurgia, né? Porque é uma cirurgia que vai envolver a alimentação ali. Então, antes tem que ser feita uma reeducação alimentar, porque não basta a pessoa fazer a cirurgia, né? Ela precisa mudar a cabeça dela, os hábitos que ela adquiriu durante toda a vida dela, para a cirurgia ser efetiva, de fato, né? Sim. Então, antes é muito importante, muitos dos pacientes não têm esse acompanhamento antes. Agora está mudando um pouco, né? Porque os nutricionistas estão ganhando mais espaço aí no mundo da medicina, né? Da ciência. E depois também é muito importante fazer esse acompanhamento nutricional, porque depois da cirurgia tem umas restrições ali. Mas, por exemplo, você falou que nem sempre tem esse acompanhamento. Mas isso é porque o paciente ele tem a liberdade de escolha, então ele fala, não quero seguir, não quero me atender com nutricionista, ou não existe ainda esse corpo médico que entende a importância de ter nutricionista junto? Eu acho que é mais porque não tem esse corpo médico que entende, né? Principalmente os médicos mais velhos, né? Então,
os médicos mais jovens agora já entendem mais a importância da nutrição, da alimentação, né? E para fazer a cirurgia bariátrica, eu acredito que pelo convênio, né, particular, precisa de um laudo da nutricionista. Então, ele precisa obrigatoriamente passar para ter esse aval da nutricionista também. Mas você acha, agora, fugindo mais ou menos, né? Porque você falou que hoje em dia os médicos mais jovens, eles têm eles sabem valorizar o papel da nutricionista, do nutricionista ali acompanhando. Só que, por exemplo, a gente tem hoje em dia uma quantidade enorme de pseudos nutricionistas nas redes sociais. Sim. Que falam de dieta, que falam de um monte de coisa. Inclusive, tem uma, a gente não vai citar não, porque a gente não tem como pagar advogado. Mas que já foi até processada pelo CRN, foi condenada nesse processo e tudo mais. Isso, de uma certa maneira, não prejudica também esse trabalho do nutricionista, que tem que toda hora ir lá e firmar, olha, eu sei o que eu estou dizendo, eu estudei para isso e tudo mais. Hoje em dia, eu sempre falo que todo mundo quer ser nutricionista, né? Todo mundo acha que sabe sobre alimentação, porque todo mundo come. Mas, A lógica é boa. Mas na internet a gente vê toda hora alguma moda, alguma coisa diferente, gente falando algumas coisas que, na verdade, não são de verdade, né? E aí, eu acho que é muito importante o nutricionista se portar ali nas redes sociais e mostrar o que é de fato, né? O que é a verdade ali. Mas é uma briga constante que a gente tem com outras pessoas que não são nutricionistas, né? Eu lembro que na época, antes da pandemia até, a gente fez uma comparação de vídeos no YouTube. Um era uma nutricionista explicando e falando todas as pesquisas que eram feitas numa área lá, específica dela. E um outro vídeo era uma pessoa aleatória que dava uma receita de um chá, que era um chá milagroso e não sei o que. Milhões de visualizações no vídeo do senhorzinho lá falando do chá e a nutricionista ali brigando com suas 100 visualizações, né? Então, acho que talvez seja importante ter profissionais indo para as redes sociais, gravando vídeo, com né? certeza. Eu fico muito irritada com essas pessoas que postam essas coisas milagrosas, né? É porque a população, as pessoas, elas querem resultados rápidos sempre. Então, o que vai viralizar? A nutricionista falando ali os termos técnicos, explicando tudo, ou o chá milagroso que vai emagrecer? Exato. Né? Então, eu acho que a gente também tem que ter um jogo de cintura em como mostrar a informação de uma forma que seja mais interessante ali para o público, sabe? E mostrar a informação de verdade. E também porque, por exemplo, se a gente for pegar essa questão de palavras utilizadas mesmo, da comunicação que é feita, né? Todo vídeo que você coloca milagroso, cura, são palavras que atraem o público. Já chama atenção. A indústria farmacêutica não quer que vocês saibam disso. Você vai ter um monte de visualização. Na hora que você faz um vídeo mostrando, por exemplo, saúde intestinal através dos alimentos... Não viraliza tanto. Não vai viralizar, é bem difícil. Apesar de você ter uma rede social já bem sólida ali, né? Tem bastante seguidores, depois vai estar aqui na descrição do vídeo as suas redes sociais. Isso é importante, né? Sim. Ter um bom profissional ali falando que a pessoa pode ir lá e, ok, eu vou confiar, porque tem um estudo por trás, né? Sim, então, com o certeza. intuito aqui também do podcast é esse. Sim. Às vezes muito bom. Vem alguém e fala assim, a gente não pode ir lá gravar com vocês um episódio? A gente vai lá, dá uma olhada quem é a pessoa, é formada no quê, o que fez, qual é o conhecimento. Aí você não tem muito conhecimento. Aí... Não vale a pena, não. Dá. Falando sobre, ainda voltando para a saúde intestinal, a gente sabe que hoje em dia, aí você me confirma se é verdade isso. Eu já vi alguns especialistas dizendo que o intestino ele acaba tendo mais neurônios do que o cérebro. E aí, então, vem essa importância tão gigantesca do intestino e a relação dele com o próprio cérebro. Então, quanto que, por exemplo, as emoções interferem na saúde intestinal, a depressão, a ansiedade, e aí o intestino fica maluco com esses sentimentos todos. Isso é verdade. É que no intestino a gente tem o triptofano, né? Que é um aminoácido essencial que ele é precursor da serotonina, que é um neurotransmissor que atua ali nas nossas emoções, né?
físicas, emocionais. Ele é responsável por várias funções do organismo. Então, tem um eixo ali, intestino-cérebro, né, que está relacionado. Então, se o seu intestino não está saudável, você pode não estar saudável também, né? E isso também é o inverso também, sim, né? com Se a pessoa certeza. estiver triste, vamos colocar triste, não sei se essa seria a palavra, mas tem alguma alteração das emoções, o intestino vai Sim, dar algum sim. sinal. Tem gente que, por exemplo, fica nervosa e o intestino solta também. Então, ou então o contrário, o intestino fica preso. Né? Então, está muito relacionado ali à saúde intestinal. Então, ela é extremamente importante. Isso foi um dos motivos que eu escolhi a minha especialização, que eu sei que é muito importante essa parte do intestino, cuidar ali da digestão dos alimentos, né? Isso, você falou da importância, depois eu quero também fazer essa pergunta, porque uma coisa que me chama a atenção é que a grande maioria, sei lá, 90% de nutris que eu conheço, todo mundo tem algum fator muito pessoal por ter escolhido nutrição. E às vezes a especialidade também tem um fator, às vezes, próprio, sofreu com alguma coisa, teve uma doença, era mais gordinha. Sim. Tem um fator, e eu vejo isso só muito com Nutri, assim, Nutri tem um fator muito pessoal, mas depois a gente vai lá. Mas eu estava conversando esses dias com um aluno que ele já está mais avançado, então ele já está no internato, já está lá no hospital. E aí eu perguntei assim para ele, olha, tem uma pessoa da minha família que está tendo problema intestinal no sentido de prender. Aí ele falou assim, é mulher? Eu falei, é. Ele falou, tem estresse? Eu falei, acho que tem. Como é que está o ciclo menstrual? O hormônio e tal? Como que funciona, então, essa questão do intestino envolvendo, por exemplo, o caso de uma mulher num determinado ciclo ali e estressada? Por que isso tudo interfere com o intestino? O intestino, ele tá, igual eu falei, ele está relacionado com todo o corpo, né? Na absorção dos nutrientes, na produção ali de neurotransmissores, né? E no caso das mulheres, a gente tem muitos hormônios, né? E quando a gente está no ciclo menstrual, mais hormônios ainda ali. E aí também tem o fator do estresse, da ansiedade. Então, acredito que tudo isso esteja relacionado mais com a mulher. Estava até lendo sobre isso hoje. E as mulheres, elas têm mais problemas de prisão de ventre, né? Problemas intestinais ali. E aí você acha que, por exemplo, que você falou um negócio que eu achei curioso da serotonina com triptofano. Eu poderia dizer se a pessoa come um alimento rico nesse aminoácido essencial, que vai dar origem a essa serotonina, de alguma maneira ela pode melhorar o humor pela alimentação? Pode, sim. A alimentação, ela está ligada a diversas emoções ali, o humor, né? Então, incluir alimentos fonte é essencial. Mas pensando em aminoácido essencial. Aminoácidos essenciais. Aonde que a gente acha, assim, qual é o alimento que tem esses aminoácidos essenciais? Tá, ao todo, se eu não me engano, a gente tem 20 aminoácidos essenciais, né? Que o nosso corpo precisa através da alimentação. E a gente adquire ali através das proteínas, né? Então, carnes, principalmente as de origem animal, elas têm todos os aminoácidos essenciais. No caso de pessoas vegetarianas, é mais difícil, né, conseguir esses aminoácidos. Mas só com a combinação do arroz e do feijão, a gente tem ali todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa. Então, o arroz, ele tem um aminoácido essencial ali, o feijão tem outro que não tem no arroz. E aí eles se combinam. Por isso que eles são a combinação perfeita ali para alimentação, na dieta dos brasileiros, né? Pois é. Então, é muito comum para nós, brasileiros, o arroz e feijão. E você está falando que tem a combinação aí perfeita dos aminoácidos essenciais. Se a gente pega uma alimentação de outros países que, de repente, o arroz e feijão não é o comum, eles conseguem ter na alimentação tradicional deles isso que a gente tem aqui? Ou a alimentação brasileira realmente é a mais... A alimentação brasileira, se for de comida de verdade mesmo, ela é incrível. Mas é possível sim. Tem diversos outros alimentos, fontes de proteína, tanto animal quanto vegetal, que tem esses aminoácidos essenciais e dá para conseguir pela alimentação, sim. Eu estava vendo esses dias uma matéria falando muito sobre aquela dieta do Mediterrâneo.
Sim. que é incrível e tal. E ela não tem arroz e feijão, né? É basicamente uma grande salada com algumas outras... Acho que leva queijo também. Acho que a parte proteica é... Eu acredito que tenha carnes também. Ah, é? Gorduras boas, né? Gorduras saturadas, poliinsaturadas, castanhas, vegetais. Então, ela é uma dieta que está tendo bastante visibilidade ultimamente. Ali. Então, assim, se o brasileiro que está assistindo comer ali todos os dias o arroz e o feijão, ele vai ter os aminoácidos. pelo menos os aminoácidos essenciais ele vai ter. Sim. Complementando esse arroz e feijão, o que mais tem que ter nessa dieta? A dieta perfeita. Tá. Num prato saudável ali, pro almoço e pro jantar, eu gosto de falar para os meus pacientes sempre pensar num prato, né? E colocar ali metade verduras, legumes, a salada, né? Que são os alimentos que vão ter as fibras, vitaminas, minerais. Na outra parte, 25% ali, os carboidratos, né? Fontes de carboidrato, então arroz, batata, mandioca, macarrão, que os carboidratos, eles são... a função deles é dar energia para o nosso corpo, então também tem que ter. E na outra parte, as proteínas de origem animal, que são carne, peixe, frango, ovo, e a proteína vegetal, o feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. Então, esse seria o prato ideal ali, com todos os nutrientes que o nosso corpo precisa. Eu estava vendo esses dias também vídeos que a gente encontra no Instagram, né? Eu não sei a formação da pessoa que estava falando, mas ela parecia ser alguma cientista. E era em inglês o vídeo. E ela falava que uma coisa que as pessoas não se atentam é na ordem da ingestão dos alimentos. E ela falava que a ordem que você come interfere no índice glicêmico. E eu não tive tempo de pesquisar sobre isso, não lembrei também, mas ela falava que primeiro come salada, toda a parte de vegetais, depois era gordura, proteína e, por último, carboidrato. Que aí você não tinha um pico glicêmico. Você sabe me dizer se isso... Olha, eu nunca vi nada sobre isso. Não sei se tem muito sentido, mas acaba que tudo vai ali pro estômago, né? E o que afeta mesmo no índice glicêmico são os outros alimentos que você está consumindo, não só o carboidrato. Então, se você come, por exemplo, o arroz e as verduras, a salada, junto às proteínas, eles vão ser digeridos mais lentamente. Então, a curva glicêmica não vai subir tão rápido como se você consumisse o carboidrato isolado. Sozinho, né? Então, não sei se tem muito sentido a ordem. Por isso que essa questão que a gente estava comentando antes da comunicação, rede social, é importante. Porque esse vídeo eu lembro que estava assim, estourado já de visualização, ainda mais que era um vídeo em inglês, então já rodou o mundo. E tinha uma música, eu sempre falo isso, esses vídeos assim, tem sempre um soundtrack. Sim. Tem sempre uma trilha sonora muito impactante, um título impactante e tal, com uma legenda, um corte rápido, entre o que ela estava falando. E eu acreditei bastante no vídeo, assim, até salvei aqui no Instagram. Mas depois eu vou dar uma olhada realmente, porque me chamou a atenção. Sim. Outra coisa falando sobre intestino, até costumo brincar, né? Quando você vai fazer o exame de intolerância à lactose, eu sempre dou a dica para todo mundo e segue de dica aqui de novo. Vai fazer o exame de intolerância à lactose, não vá a pé. Porque você não sabe se você tem. Você vai descobrir, talvez, da pior forma possível se você for a pé. Então, assim, vai de carro, chama um Uber, não sei, se o motorista vai gostar muito. Mas, assim, vai onde tem um shopping próximo e aí você descobre que tem intolerância à lactose. Essa questão do leite, que também é uma coisa muito discutida de que não devemos comer leite, não devemos comer nada derivado do leite, porque o ser humano não foi feito para consumir leite. E depois vem outros dizendo que isso é uma bobagem, o leite é ótimo, uma ótima fonte de muitas coisas. Leite é bom? Depende. Para quem, né? A gente sempre sempre pergunta isso. Se uma pessoa tem algum tipo de intolerância, né? Não vai ser bom para ela. Sim. Mas se você não tem, eu acho que é uma boa fonte ali de proteína, de cálcio. E ele vai ser bom para quem tolera ele bem. Por exemplo, eu tenho uma sobrinha de 4 anos. E aí, na escola dela, eles colocam lá que é uma nutricionista que faz
O lanche, cardápio. o cardápio. Uhum. Que é a mesma que faz o cardápio do Sesc. Que o Sesc também sempre divulga isso, né? São nutricionistas e tal. E aí me chamou muita atenção que na dieta ali do cardápio da escola da minha sobrinha, todos os dias tem achocolatada. E eu fiquei, na minha ideia, isso não era nem um pouco saudável, assim, né? Uhum. É saudável um achocolatado? Achocolatado, depende. Não é achocolatado aquele pronto, né? Colocaram um Tá. chocolate no leite e bateram, mas assim... Depende de como ele é feito, né? A gente tem diversas marcas de achocolatado que a gente vê que tem muito açúcar ali no rótulo, né? Ali nos ingredientes. Uma coisa muito importante é ver também a lista de ingredientes ali do produto. Mas se for não sei como é feito lá, mas se for um cacau em pó, uma quantidade pouca de açúcar ali, já fica mais saudável do que um produto industrializado, ultraprocessado, como esses que a gente encontra no mercado mesmo. Que geralmente é mais gostoso. A gente tem que falar essa verdade aqui. Sim. É muito mais palatável Sim. você tomar ali um todinho do que fazer de qualquer outra forma, né? Sim. Quanto que é difícil para você como nutricionista, não vou dizer nem convencer, mas assim, mostrar para esse paciente que é possível ter uma alimentação saudável e gostosa, para ele largar, por exemplo, o nuggets e o todinho. Hoje em dia a gente tem muitas receitas, né? Muitas combinações que dá para fazer. Então, ir mudando os hábitos aos poucos, né? Não adianta nada eu ver um paciente que toma o todinho e falar para ele tomar o cacau em pó, porque o cacau em pó ele é super amargo, não sei se você já tomou. Já. Sem adoçar. Sim. Então, tem que ir aos poucos, né? Então, e diminuindo ali, pensando num copo com achocolatado, a pessoa coloca 5 colheres. E diminuindo gradativamente, para a pessoa ir se acostumando com aquele... não com aquele doce, gosto doce mais, né? Sim. E aí é uma questão de ir se acostumando, né? As pessoas, elas gostam mais das coisas mais doces porque é um hábito que veio da vida inteira delas. Uhum. Mas em questão de mostrar que é possível fazer uma alimentação saudável e gostosa, existem muitas receitas, existem muitas combinações que dá para você fazer, mas a pessoa, ela realmente tem que estar disposta a fazer essa mudança, né? Tem vários pacientes que chegam para mim na primeira consulta e falam, agora eu vou sair da consulta animado, mas aí passa 2 semanas e não consegue mais, sabe? Então, eu dou lá as coordenadas, a pessoa ela tem que ter a força de vontade. Eu vejo que a nutrição, junto com a parte de exercício físico, eles são muito parecidos em vários quesitos. Uhum. Uma dessas é porque, como você falou no começo, as pessoas elas tendem a querer a coisa muito rápida. O resultado tem que ser rápido. E a alimentação, o exercício físico é todo um processo. Sim. E aí as pessoas desistem muito por conta disso, ou não? Desistem. Tá fazendo a dieta, vai demorar a ter um Sim. resultado ali. Aí fala, quer saber, não tá tendo resultado, eu vou comer o meu sanduíche, eu vou comer chocolate, eu vou tomar refrigerante. Sim. Porque não vem resultado rápido, né? Sim. As pessoas querem perder 10 quilos em 1 mês. Pois é. As pessoas querem as coisas rápidas, né? E aí, quando vem que não teve o resultado que queria em pouco tempo, acabam desistindo e indo para métodos que aparecem ali na internet, que parece Milagrosos. ser... Aí vai para alguma dieta restritiva, que até por um momento acaba perdendo peso ali mais rápido, mas aí depois, quando ela volta para os hábitos antigos dela, ela recupera tudo. E a saúde também né? não vai ficar tão boa, né? Sim. Eu até estava vendo esses dias aquele Quilos Mortais, Uhum. que é muito bom. E aí o médico lá, que ele é bem grosso, Dr. Nau. né? Dr. Nau, a pessoa estava falando isso. Mas eu já estou fazendo a dieta, sei lá, há 1 mês e só perdi poucos quilos, né? E ele ainda falava isso, ele falou, mas você levou 38 para chegar nesse peso que você está agora e você está querendo emagrecer em 1 mês. Sim. Então, assim, você está com 300 quilos, né? Você vai ter que diminuir mesmo, vai levar um tempo até chegar no resultado. Pegando ainda a questão da saúde intestinal. Uhum. Por que tem alguns alimentos que, por exemplo, a pessoa come, aí solta o intestino? Aí tem outros alimentos que prendem o intestino.
O que exatamente esses alimentos fazem para causar isso? Tá, isso está muito relacionado com as fibras, né? As fibras, elas formam ali o bolo fecal e as fibras, elas tendem a ajudar a gente a ir ao banheiro. Então, tem gente que fala, vou comer um mamão para soltar o intestino. Sim. Mamão é uma fruta que tem bastante fibra, né? E esses que prendem, geralmente tem menos fibras, ou é uma pessoa que tem uma dieta rica em alimentos ultraprocessados, com poucas fibras, açúcares simples, né? Então, isso também está muito relacionado. Aí a gente estava comentando do açúcar, refrigerante, Uhum. e eu vi no seu Instagram que já tinha alguma coisa falando sobre isso, que é um assunto polêmico, e eu sempre pergunto, que é a questão do refrigerante, especificamente Coca Zero. Uhum. A Coca Zero, ela vai ter uma caloria menor, né? Do que Coca Nenhuma. normal. Zero. Zero. Ponto. Se a Coca é zero, é zero. Mas ela é uma Coca, né? Sim. Ela é um refrigerante. E a gente vê aí nas redes sociais sempre divulgando muito a Coca Zero como sendo assim, olha, é um alimento excelente. Não sei nem se eu posso chamar de alimento. Tá com vontade de comer doce? Toma uma Coquinha Zero, que é zero caloria. O quanto que realmente a pessoa pode tomar Coca Zero assim, sem nenhuma preocupação? Tá. Vamos pensar em uma pessoa que antes tomava Coca normal, né? A Coca normal, ela tem 37 gramas de açúcar. Não sei se você já parou para ler o rótulo ali. Não, graças a Deus eu consegui me livrar desse vício de refrigerante. Isso dá umas 5 colheres de sopa. Até o meu vídeo era mostrando a colher de açúcar da Coca. Isso que era uma garrafa... Uma latinha. Uma latinha. Acho que é 350 ml, se eu não me engano. Aí vamos pensar uma pessoa que toma no almoço, no jantar, 2 ali no dia, já dá mais de 70 gramas de açúcar, né? Se ela chegar no meu consultório e falar, eu tô querendo emagrecer, aí eu vou falar pra ela, vamos trocar a Coca normal pela zero, porque aí já vai reduzir ali, né, as calorias. Mas pensando que a Coca Zero é um alimento industrializado, né, ultraprocessado, tem uma lista de ingredientes enorme ali, com nomes que a gente nem sabe o que são, né, porque são produtos criados ali na indústria para dar o aroma, o sabor, né, a cor. Eles não são muito legais para se saúde. Sim. Então, se for para migrar ali, para ir diminuindo a quantidade de açúcar, eu acho que é uma boa. Mas se a pessoa quer tomar o tempo inteiro a Coca Zero para tirar a vontade de doce, eu não acho muito legal por conta desses aditivos alimentares aí. Eu até estava lendo esses dias que tem algumas substâncias que são cancerígenas, né? Que a longo prazo podem fazer mal para o nosso organismo. Sim. Então, eu baseio a alimentação na comida de verdade mesmo, né? E a Coca Zero às vezes. Então, isso é até bom a gente, amigo editor aí, fazer um corte, a gente lançar esse corte inteiro, né? Porque, por exemplo, eu não vou também citar nomes, mas assim, tem um médico aí famoso que fala da Coca Zero. Mas o que eu vejo muito é que às vezes o vídeo dele tem um corte ali meio mal feito e fica parecendo que ele está indicando tomar a Coca Zero, que já que você quer comer um doce, toma a Coca Zero, que é zero caloria e pronto. Mas obviamente que não, né? Não é um alimento saudável, tem todos esses compostos aí que você estava comentando. E assim, quem toma Coca, não toma uma Coca. E não toma um dia no ano. Toma Coca todos os dias, mais de uma vez. Então, realmente, quando você vai ver isso a longo prazo, deve dar um resultado terrível. É um hábito que a pessoa leva pela vida inteira, né? Sim. Porque a Coca vicia. Exatamente. Eu não gosto, eu nunca gostei, mas eu sei que vicia. Vicia muito. Eu já fui bem viciado, dependente, né? Você cria uma dependência ali. Hoje, graças... Eu não sei se eu posso falar a Deus, mas... consegui me livrar desse vício, dessa dependência do refrigerante. E é uma coisa engraçada que, por exemplo, quando a pessoa é dependente do refrigerante e ela para de beber por qualquer motivo, quando você vê uma outra pessoa tomando, quando você vê uma propaganda, quando você vê a garrafa,
E aí você começa a associar, por exemplo, a um momento de felicidade. Você vai comer uma pizza, você fala, como é que eu vou comer pizza e não vou tomar coca? Não existe, não combina nenhuma outra bebida. E realmente não combina, Sim. a gente tem que ser honesto aqui. Não combina, tem que ser coca. Mas hoje, por exemplo, eu prefiro não beber nada. Então, já que nada combina, então eu não bebo nada. E como sem beber nada. Mas é muito difícil, porque também tem uma questão muito emocional Sim, envolvida com o alimento. sim. Aí vem a minha pergunta. A gente estava conversando disso com a outra entrevistada, que eu estava vendo uma pesquisa em que eles compararam um grupo de pessoas que tomou cápsula, Uhum. com alguns aminoácidos e tal, e um outro grupo comia mesmo a comida ali, uma carne e tal. E tinha uma diferença, assim, estatística, no grupo que comia, nessa questão de como que esses aminoácidos atuavam ali, tinha uma questão lá que eles avaliavam. Tem uma questão emocional muito forte envolvida com a alimentação, entre você comer um prato de comida mesmo, do que suplementar, né? Sim. E aí, como que você consegue falar para esse paciente que, olha, coma, não fica suplementando um monte de cápsula. Come a comida de verdade, que nem você comentou, né? Como que funciona isso, indicar isso para o paciente? Comer é um ato que envolve muitas coisas, né? Emoções, afeto, né? Então, a comida, ela está envolvida com vários processos ali. Da gente mastigar o alimento, né? A gente já libera vários hormônios ali desde o início da digestão na boca. Então, imagina, uma pessoa que só come, só suplementa, que não tem esse momento de prazer, né? Não tem o ato de mastigar, de sentar à mesa com a sua família, com seus amigos. Então, acho que isso é a maior relação, né? Uhum. Então, eu explico o quanto é importante você comer e existem diversos alimentos, né? Tem gente que vira e fala, eu não gosto de fruta. Mas a gente tem tantas frutas no mundo, no Brasil, a gente tem tanta diversidade, né? Sim. Não é possível que Não é possível que o cara que conheça a pessoa... todas e não goste de nenhuma, não é possível. Exato. Então, eu vou tentando dar alternativas. Eu acho que o meu trabalho como nutricionista é dar alternativas ali. Eu tento achar os problemas e dou alternativas. Você não gosta dessa, mas e essa? Você já experimentou? E dá outra forma de preparo. Dá para você fazer uma receita, dá para você comer de outra forma, sabe? Então, a gente Isso também eu acho que é uma questão importante, que a pessoa às vezes que nem experimentou, nunca experimentou, que eu não comi e não gostei. Sim. Ela nunca nem comeu. Né? É um Tem paladar isso, né? infantil, né? Exatamente. As crianças olham ali para o verde, para o brócolis e falam, não, eu não gosto. Mas aí a pessoa tem que virar a chavinha na cabeça dela, né? Quando tá mais adulta, geralmente. Sim. E experimentar, de fato, porque aí você vai gostar, talvez. Tem que deixar realmente ser meio fresco ali, meio infantil mesmo. Sim. Eu sempre brinco, eu tava até comentando aqui com o Lucas antes de vocês chegarem, que eu estudei aqui em São Paulo durante um tempo, né? E aí, eu sou de Santos, então eu vinha de fretado. Então, chega na hora do almoço, eu ia comer no bandejão. E a opção do bandejão era sim ou não. Ou você come o que tem no bandejão, ou você vai ficar com fome. Eu era bolsista, então eu comia o que tinha no bandejão. E às vezes chegava lá, a opção era a selga. O começo era falar... Depois eu comia com tanto gosto, porque eu tava morrendo de fome. Sim. Então é isso, você vai ficando mais velho, você tem que comer. Sim. Você tem que comer aquilo, você vai ficar doente, você vai ter deficiências variadas ali. E você também comentou uma coisa que é importante, que é essa questão da emoção, do afeto e tal, do próprio preparo também, né? Sim, também, verdade. Você ali cozinhar, transformar aquele ambiente ali. Eu vou dar uma pessoa que eu vejo falando isso, que nem é nutricionista, que é a Rita Lobo. E ela sempre fala isso, a importância de cozinhar, tá cozinhando para um amigo, para um namorado, traz a pessoa para cozinhar junto, todo mundo naquele momento ali. Sim. Isso é importante, realmente, muito, né? Quando você cozinha, você fica com vontade de comer aquilo que você fez, né? Se você cozinha bem, né? Também. Você olha para aquilo e você fala, meu Deus, vou jogar isso aqui no lixo. Mas você quer experimentar, né? Você quer ir tentando fazer preparações diferentes.
Então, isso também está envolvido com alimentação. Eu trabalhei um período com uma nutricionista de crianças, né? Materno-infantil. E aí ela sempre falava isso para os pais, né? Para as crianças que tinham seletividade alimentar ali na infância, que é bem comum, né? Então, ela sempre falava, leva a criança para cozinhar junto com você ali, aquele alimento, aquela salada, fazer o molho. E aí, a pessoa, ela desperta uma curiosidade em experimentar aquilo que ela preparou, né? Então, isso também é bem, bem legal aí. Isso ajuda a criança, Ajuda. então... Ajuda bastante. Eu via bastante com ela, né? Então, o pai levava a criança para fazer uma panqueca de banana, uma salada ali, a criança ficava super animada e experimentava ali o alimento, né? Uma coisa que eu também acho que deve ser importante é porque, por exemplo, quando a pessoa começa a cozinhar, você acaba descobrindo novos alimentos. Sim. Porque você vai gostando de cozinhar, você vai vendo uma receita, você fala, nossa, eu acho que eu nunca comi isso, eu nunca experimentei isso, nunca comi essa fruta. Passa a conhecer mais alimentos e a gente tem uma quantidade gigantesca, né, de alimentos. Sim. Você vê, por exemplo, a pitaia, né? Uhum. É uma fruta meio diferentona ali, né? Sim. No aspecto, na cor. Diferente. Os últimos tempos agora ela ressurgiu aí. Todo mundo só fala da pitaia, tem vários estudos da pitaia e tal. Talvez seja isso também, né? De mostrar que, olha, você não gosta dessa fruta, mas... Tem muitas outras, né? E dá para usar em receitas também. Sim. Eu tenho, inclusive, um paciente que ele é adulto, mas ele não gosta de frutas, nenhuma. Aí eu fui aos pouquinhos ali. Vamos tentar numa panqueca ou na geleia, né? E aí, aos poucos, a pessoa vai se acostumando com o gosto até chegar na fruta sozinha mesmo. Ótimo. Essa questão também da banana, muita gente fica muito focado na banana. Quem faz exercício, banana... Existem outras opções também, né? Sim, eu acredito que as pessoas focam mais na banana por ela ser prática. Ela é um fast food, né? Você só abre e come. Pronto. Você não precisa lavar, tirar a casca, né? Então, e ela é uma excelente fonte de carboidrato, energia ali pro treino. Mas existem outras opções, diversidades, né? No Brasil, a gente tem muita fruta. Porque eu vejo muito essa questão da dieta, principalmente quando eu penso em exercício, a performance e tudo mais. Muita gente fala assim, banana, é banana, ovo, frango e batata doce. Basicamente é a dieta do atleta. Mas tem outras opções, não tem? Tem, muitas outras. É que a internet, né, ela faz bem e faz mal. Então, as pessoas postam isso e aí as pessoas acham que tem que ser só isso para ficar maromba. E não é Mas não, necessário, né? Quando a pessoa começa a entender sobre as fontes de carboidratos, proteínas, gorduras, ela vê que tem outras opções que são equivalentes ali, né? Então, dá sim para substituir. Sem contar que também a marmitinha... Vamos conversar sobre a marmita dessa galera que faz muito exercício, que eles levam aquela marmita para tudo quanto é lugar. Quando destampa aquilo... Meu Deus, como é que eles têm coragem de comer aquilo? Nossa. Então, se a gente puder também substituir um pouco isso, é bom também para quem está no entorno não sentir o cheiro da marmita. Na minha faculdade, tinha mais mulher, né, do que homem. Sempre, nutrição. E os homens eram aqueles marombas que comiam frango 9 da manhã. Eles pegavam e abriam a marmita com frango, batata doce no meio da sala de aula e aí empesteavam. Mas... tem sim outras opções, não precisa comer o frango e a batata doce no lanche da manhã, né? 9 horas da manhã, parece que você tá na escola. Eles têm escola pública que a merenda, 9 horas da manhã, era macarrão com salsicha. Eu falava, gente, 9 horas da manhã, não dá. E é realmente isso. Eles têm essa ideia de que, assim, é só o frango, é só a batata doce, é a banana, é o ovo. Sim. 20 ovos. Não é possível que não tenha nenhuma outra opção de fonte ali de proteína, de carboidrato para você comer. Tem outras opções. Qual que seria um bom substituto para batata doce, por exemplo? Para batata doce, o próprio arroz. Olha aí, né? Muito melhor. Uma fonte de carboidrato, ou a mandioca, ou o macarrão, mandioquinha. Nossa, você já deu opções muito melhores do que batata doce. E por que então ficou essa coisa da batata doce? Olha, eu não sei. Eu acho que foi por conta dessa onda, né?
de pessoas que começaram a academia, gostaram ali do frango, da batata doce e também por ser, acredito que é algo mais prático do que cozinhar um arroz, sabe? Ah, bom, pode ser também. Mas, De não querer comer o arroz puro, talvez. mas a batata Também. doce, será que eles comem pura? Ah, pelo que eu via... É porque eles fazem aqueles chips, né? Eu vejo muita dá gente pra deve fazer também. faz chips de batata doce. Tá? Não dá pra fazer chips de arroz, ou dá? Eu Acho que nunca, não. nunca Tem vi. aquele biscoito de arroz que Sim, vende no mercado, né? sim. Aquilo realmente é saudável? É uma boa opção e não tem glúten, então é uma boa opção para quem tem algum tipo de sensibilidade ao glúten, né? Celíacos. Então, mas tem um gosto de isopor, né? Olha, na minha Não é época muito... de quando eu era criança, agora, alguns aninhos atrás, era muito comum a gente comer aquele salgadinho que a gente chamava de isopor. Então, isopor por isopor, comer um mais saudável não seria tão ruim. Mas não comer o biscoito de arroz puro. Dá para colocar algumas pode colocar coisas alguma coisinha. ali. Geleia, pasta de amendoim, ou até pôr a banana amassada. Mas... Agora, o que também eu acho que atrapalha um pouco é que, assim, o acesso a esses alimentos saudáveis geralmente é muito caro. Eu estava conversando com a minha nutricionista, que inclusive a gente já tem um episódio aí no canal com ela, e eu falei para ela, é muito caro ter uma dieta saudável. Uma dieta não saudável é muito mais barato. Não sei se eu concordo muito. Eu achei muito caro, por exemplo, eu achei caro comprar whey protein, eu achei caro comprar creatina, eu achei caro comprar esse de arroz, que se você comparar ele com biscoito recheado, o recheado é mais barato, muito mais barato, inclusive. Assim, é tudo mais... Mas você só falou de alimentos, assim, suplementos, né? O whey, a creatina. Eu falei besteira, desculpa. Né? E o biscoito de arroz. Mas, para você ter uma alimentação saudável, você não precisa ter todos esses produtos, né? Então, o arroz, o feijão, não é tão caro assim. Uma proteína. Hoje em dia a carne está muito cara, mas a gente tem frango, a proteína de soja, que é uma proteína barata e que vai ter a proteína ali no seu dia. As frutas, as verduras, os legumes. Tem frutas, verduras, legumes que são mais caros, mas a gente pode usar as frutas e verduras da época. Então, ver ali no inverno, no verão, qual que é a safra, né? Fica mais barato. O whey, ele é só para acrescentar, suplementar. Então, ele não é, assim, essencial para qualquer pessoa, sabe? Então, quando você for comparar a bolacha recheada, o hambúrguer, a pizza que você pede todo fim de semana, sai mais barato você comer uma alimentação saudável do que esses produtos ultraprocessados. Você me convenceu. Eu falei uma grande besteira, peço desculpas aqui. Mas é porque na minha ideia, realmente, a dieta que ela me prescreveu, como foi justamente para a questão de exercício, tinha suplementação, tinha... E eu achei tudo muito caro. Eu falei, nossa, é muito caro. Mas pensando em alimentos realmente de verdade saudáveis, não é tão caro, né? É possível. Hoje em dia, a gente tem algumas marcas de produtos saudáveis que são realmente mais caros. Mas se a sua alimentação saudável for baseada nos produtos saudáveis industrializados, aí vai ser mais caro mesmo. Mas se você focar em comida de verdade, talvez seja até mais barato. Que eu acho que envolve talvez um pouco de preguiça. Com certeza. Porque esses alimentos todos tem que preparar, né? Você tem que fazer, tem todo um preparo. E aí a desculpa da falta de tempo e às vezes não tem preguiça mesmo de preparar algum alimento. E eu acho que isso é o principal, talvez. Eu também. Não é o preço, não é a preguiça Eu mesmo. também acho. Mas a gente tem muitas alternativas hoje também. Eu acho que eu sempre falo que é sempre a questão da organização, né? Todo mundo hoje em dia tem uma rotina corrida. E isso dificulta um pouco ali na escolha dos alimentos, né? Às vezes, quando você está na correria e está com fome, você vai para o que é mais prático e que geralmente não é tão saudável. Mas a gente tem que focar ali na organização. Então, tirar um dia da semana para preparar. Faz uma panela de arroz, de batata, de frango. Separa ali as marmitas e congela. Isso vai facilitar também
Isso bastante. realmente... Essa é uma dica importantíssima, porque eu fiz essa dica, baseado no que a minha Nutri também tinha me passado. Meio só de, vou fazer. E deu certo. Deu muito certo, porque na hora que eu realmente precisei, tinha uma porçãozinha pronta, só foi descongelar e tava pronto. É muito prático. Facilita e aí você tira um dia também. só, né? Sim. Não vai consumir tanto do seu dia. Isso é você fazer disso uma rotina, né? Uhum. Então, criar isso como um hábito. E aí não vai ser tão difícil assim das próximas vezes. E aí, voltando para a questão gastrointestinal, Uhum. uma vez eu estava vendo uma entrevista do comediante Matheus Ceará. E ele estava contando que ele tinha feito a bariátrica. E ele, como algumas outras pessoas, depois da bariátrica, tinha que fazer lá a alimentação líquida. E era assim, leite condensado direto na boca, porque é líquido. Uhum. É líquido, então eu vou tomar líquido. Estrogonofe batido e tudo mais. Só que como ele tinha feito uma, se não me engano, chamada bypass. Sim. E ele falou que dependendo do que ele comia, ele até falou, é Sedex 10. Mandou, chegou. Ele falou, não parava nada. Ia diretão ali. Isso deve ser péssimo para esse paciente, que precisa ter absorção de nutrientes e tudo mais, né? Como convencer... Mas não é convencer, mas como mostrar para esse paciente que, assim, fez a cirurgia, você vai perder seu peso, mas você tem que... A dieta, ela vai ser agora pro resto da vida, né? Suplementação, de repente, talvez, não sei. Então, o trabalho, esse trabalho nutricional com o paciente, ele tem que ser feito desde antes da cirurgia, como eu estava falando no começo. Depois da cirurgia, essa dieta líquida, ela fica ali por uns 10, 15 dias só, depois da cirurgia. E eu trabalhei bastante com bariátrica no hospital e eu fazia a orientação de alta, né? E a gente falava exatamente isso, a dieta é líquida, mas você não pode tomar um milkshake, um leite condensado, até por conta da cirurgia que você fez. O bypass, no bypass, o alimento ele passa muito mais rápido ali do estômago para o intestino. Por isso que é o Sedex, né? E esses alimentos como leite condensado, milkshake, bebidas açucaradas, eles são carboidratos simples, que são absorvidos rápido pelo nosso intestino e, no caso da bariátrica, eles podem causar alguns efeitos colaterais, se você consome. Já ouviu falar da síndrome de dumping? Não. Não? Ela se dá por esse consumo de carboidratos simples e essa absorção rápida pelo intestino. Então, o paciente come o açúcar, né? E aí ele começa a ter tremores, começa a suar, às vezes sente aquela sensação de desmaio, fica com diarreia. Então, tem que evitar ao máximo. A gente sempre fala para evitar o açúcar, né? E não é porque é líquido que pode ser qualquer coisa. Pois é, né? Porque aí ele vai tomar coca, por exemplo, é líquida, coca normal, né? Tem pacientes que até com o suco de laranja, né? Que não tem adição de açúcar ali, com a frutose, passam mal. Então, tem que ir vendo também a tolerância de cada um. Tem pacientes que têm a síndrome de dumping pro resto da vida. E aí tem que evitar ao máximo esses alimentos. Pro resto da vida vai ter que ter esse controle do que tá comendo. Por isso que quem faz bariátrica precisa saber de todos os efeitos colaterais que a cirurgia pode causar depois, né? Porque eu vejo muita gente fazendo bariátrica como uma forma de perda de peso mais rápida, digamos assim, sabe? E às vezes nem tem necessidade, porque nem tentou fazer uma reeducação alimentar antes. É a coisa de ter um resultado rápido, urgente, e achando que aquilo ali é um passe de mágica. Então, fiquei magro. Não preciso de mais nada, né? Tava conversando com a pessoa aqui da estética, que eu tava falando para elas, pessoas, por exemplo, ficam velhas, né? E elas vão fazer lá procedimentos estéticos com a ideia de ficar jovem. Mas, na verdade, ela só fica um velho esticado, né? Ela não fica jovem. E ela não cuida da saúde, ela não cuida da alimentação. Então assim, não vai adiantar muita coisa aquilo ali, né? A questão da alimentação, ela tem que ser pro resto da vida mesmo, né? Sim. E o quanto que a conta chega. Eu sempre falo isso pros meus alunos mais jovens. Abusam muito, assim, de várias... Estão nem para alimentação, muito álcool. Eu falo, a conta chega. Um dia a conta vai chegar e aí vai ser difícil. O quanto que o álcool também interfere nessa questão intestinal? Tem alguma interferência intestinal? Tem. Porque o álcool, ele é uma substância tóxica para o nosso organismo, né?
Quando a gente bebe, você já percebeu que a gente vai no banheiro mais vezes, faz mais xixi ali, porque o nosso corpo ele tem que tirar aquela substância, Aham. né? E no intestino ele também não vai agir de uma forma muito legal ali. Então, tem gente que depois que bebe, fica com o intestino solto no outro dia. Então, o álcool, ele não é muito legal pro corpo comum todo. Ainda mais pro emagrecimento, né? É bem... E para quem faz academia também. Sim, é. É bem... E aí, mas aí entra uma discussão que é assim, álcool, de uma forma geral, é ruim, né? Até estava vendo esses dias também que tem um papel importante na ansiedade, em transtornos psiquiátricos também, o álcool de alguma maneira interfere. Antigamente era comum, o Globo Repórter sempre tinha uma reportagem lá de sexta-feira que era o papel do vinho. Ah, eu sabia que O você ia falar vinho isso. e não sei o quê. E vinho, vinho, vinho. E nunca tratava o vinho como uma bebida alcoólica, né? E a gente sabe que ele tem lá os seus papéis importantes. Acho que é resveratrol, Sim. É um antocianinas. antioxidante. Mas assim, mas é uma bebida alcoólica, né? Sim. Mas não tomar uma taça inteira de vinho todos os dias, né? Existem vários estudos falando sobre o vinho, mas é uma quantidade bem pequena, assim, né? Então, a pessoa vê lá na TV, na internet, e acha que é liberado ali. Ah, vou tomar uma garrafa É. todo dia. Mas eu acredito que seja por conta das substâncias antioxidantes que tem ali no vinho, né? Na uva. Ah, sim. Então, É porque, por exemplo, tem uma que também é nutricionista. Eu colaborei de alguma forma com esse projeto e ela primeiro trabalhou com suco de uva integral. E aí teve um resultado super interessante. Mas na literatura eles mostravam que o vinho era melhor que o suco de uva integral por conta do processo de fermentação. Ele tinha um resultado melhor, mas ele tinha um álcool. Então ele sempre tinha ali um. aí fica Mas assim, o suco de uva acabava sendo um pouquinho melhor do que o vinho nesse sentido, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui. No caso aqui, por exemplo, como que eu mudo a saúde intestinal? A gente falou das mulheres que têm prisão de ventre, tem essa dificuldade, tem a questão hormonal, tem a questão de estresse. Uhum. Mas quais são os alimentos que essa mulher poderia, por exemplo, colocar na dieta e isso melhorar a saúde intestinal dela? Tá. Como eu falei durante todo aqui o podcast, a gente tem que basear a alimentação em comida de verdade, né? Alimentos in natura, alimentos minimamente processados, né? Então, tudo isso vai ter ali os nutrientes que o nosso corpo precisa. Pensando numa mulher que tem constipação, né? Prisão de ventre, que é bem comum. Vai no banheiro a cada 5 dias, a cada 3 dias, né? Incluir fibras. Então, as fibras a gente encontra nas frutas, nos cereais, na aveia, nas verduras, nos legumes. Incluir também carnes magras, fontes de gorduras boas. E pensando nas fibras, não adianta nada a gente consumir as fibras e não beber água, não hidratar, né? Então, tem gente que come bem, mas não bebe água. E a água, ela interfere muito também no nossa saúde intestinal. Além disso, algumas outras práticas, né? Então, praticar atividade física também ajuda ali no funcionamento do intestino, ter uma noite de sono adequada, evitar estresses, né? Então, tudo isso interfere ali no intestino. Todas essas coisas, realmente, acredito que sejam muito boas. Mas qual que é a dificuldade da gente, por exemplo, ter uma boa noite de sono, comer alimentos saudáveis, então que levam tempo para preparar tudo mais, não se estressar ou se estressar menos. Na vida atual, quem é essa pessoa que consegue dormir bem, não se estressar e ter tempo de preparar os alimentos? É difícil. Não é? É muito difícil. Principalmente quem mora em São Paulo, né? Pois é, eu não sei como é que vocês conseguem. É. De verdade. A gente estava comentando agora sobre vir para cá, o trânsito. Nossa. Doideira. Você já sai estressado, você vai treinar na academia, tá lotada, aí você se estressa, aí vai trabalhar na correria, se estressa com o trânsito, aí nunca tem tempo. Difícil. Fica muito, difícil. Não vou dizer impossível, mas é quase impossível. Sim. Nesse sentido, a suplementação é um caminho
Bom, Suplementação do quê? por exemplo, de vitaminas, as cápsulas com vitaminas e... Pode ser. Eu sempre falo que tem que ser alimentação ali, ver se tá faltando. Se tiver faltando e for uma alternativa, aí eu acho que seria interessante incluir a suplementação de vitaminas. Tem suplemento de fibras também. Mas é que cápsula também? Não. É um pozinho. Ah, tá. Que aí você pode misturar com água ou em alguma receita também. Ele ajuda. E nesse sentido de, por exemplo, gente que... Você falou bastante da água, né? Uhum. Tem muita gente que não gosta de beber água. Que fala, eu não gosto de beber água, eu não gosto, não tem gosto de nada. Tem Sim. gosto de água, né? Como que faz, assim? Qual que é a sua As dicas. dinâmica aí para poder ter uma maior ingestão de água? Bom, tem algumas coisas que dá para fazer ali, para ajudar o paciente a beber mais água. Na questão do gosto, tem gente que não gosta porque ela não tem gosto de nada, né? Mas dá para você colocar, saborizar a água. Então, colocar algumas hortelã, frutas ali, deixa ela com mais sabor. Tomar ela mais geladinha também, né? Porque Ajuda, né? ninguém merece água quente. Desculpa, hein? Isso aqui foi uma indireta. Lucas, temos que melhorar isso aqui porque tá muito quente a água que a gente deu aqui. E que mais até... Aqui foi uma falha gigantesca. Uma coisa que eu uso bastante com os meus pacientes, eu tenho um aplicativo que eu mando ali o plano alimentar e aí eu consigo ativar um alerta de água para eles. Então, aparece no celular, a hora de beber água. Então, eles lembram também, para quem esquece, quem tem uma vida corrida. Outra dica que é muito importante é você ter sempre a garrafa de água ali do lado, né? E aí você não esquece de tomar. Sim. Então, são dicas valiosas ali que Excelente. funcionam. Eu lembro eu nunca fui muito de beber água, mas nessa minha nova vida saudável. Bebo água. E eu cheguei a instalar esse aplicativo que lembrava sempre de beber água. Só que acontecia, na hora que tocava, eu desligava. Tipo alarme, que você fala, não quero acordar agora. E eu desligava, era meu soneca, praticamente, da água, eu ficava botando assim pra depois. Com raiva do aplicativo. Existe uma quantidade ideal de água que a pessoa deve ingerir ou não? Então, o que eu aprendi ali na faculdade é que hoje em dia tá meio controverso isso. Mas existe uma conta que dá para você fazer com o seu peso. Então, 35 ml vezes o seu quilo de peso. Então, uma pessoa que pesa 50 quilos, eu não sou boa assim de matemática. 800 e poucos ml? Não. Não, calma aí. 30 por quilo. 35 vezes 50. 35 vezes 50. Calma aí que nós temos ali a assessora. Dá 1.750, 1 litro e 700, mais ou menos. Então, é uma quantidade razoável. Você pode levar como base ali, né? Então, de acordo com o seu peso. Mas tem tem um aluno meu, que até ele falou, ele malha, ele é meio viciadão nisso, e ele falou que toma 6 litros de água por dia, porque ele faz atividade física e tal. Eu falei, você vai se afogar aí com 6 litros. Não tem também um perigo nisso, de ter muita ingestão de água? Tem sim. Se você bebe muita água, você acaba indo no banheiro muitas vezes, aí acredito que às vezes você também desidrata, né? Perde alguns eletrólitos importantes ali. Então, também não pode tomar 6 não litros, pode exagerar 7 também, litros, né? Exagerar ali. Tem que ter um equilíbrio. Eu sempre falo que tudo na nossa vida a gente tem que ter um equilíbrio, né? Sim. Até das comidas saudáveis. Eu ia perguntar isso agora. Exatamente isso. Porque aí a gente tem a ideia da dieta ser uma coisa restritiva e eu sigo a minha dieta certinha. Chego no sábado, eu vou numa festa infantil. Eu vou levar meu frango com batata doce, não vou comer nenhum salgadinho, nenhum brigadeiro. Não existe isso, né? Não. Eu gosto também de falar para os meus pacientes que é 80-20, né? Então, 80% do tempo você faz ali a sua alimentação saudável e aí esses 20% você deixa para esses eventos, né? Então, a comida, ela é afeto. A gente vai encontrar os amigos, tem comida. Tem um aniversário, tem comida.
E quem faz dieta, tem uma alimentação saudável, vai se privar dessas coisas. Ou seja, fica chato. Então, E ninguém vai querer mais convidar. Mas é possível, sim, você incluir esses alimentos às vezes, né? Então, se você tem a alimentação saudável durante a semana inteira, em uma refeição específica você come um brigadeiro, isso não vai atrapalhar a sua alimentação saudável, os seus resultados ali, Sim. entendeu? Até uma vez eu estava vendo o Cortella comentando de churrasco, que ele falou que a pessoa que vai pro churrasco esperando carne nunca mais deve ser convidada, que essa pessoa é insuportável. Porque o churrasco é isso, é o encontro com os amigos, é a conversa. Sim. A carne fica em segundo plano. Então tem todo um evento Sim. acontecendo que interfere no intestino, porque Sim. a saúde mental é Sim, importante também. nisso. Bom, para finalizar, a gente sempre que faz aqui, a gente teria muito mais coisa para falar. A gente sempre fala, quando falta muita coisa, a gente tem que fazer parte 2. Sempre rende, né? Algumas entrevistas aqui a gente tem que fazer parte 2. Mas a gente sempre termina com um top 3. Tá. Então eu queria que tu desse um top 3 de alimentos para a saúde intestinal. Então assim, se pudesse escolher 3, não são os 3 melhores, não, da tua escolha. Depende, pode ser do teu paladar, ou do que tu vê mais resultado, às vezes, nos pacientes que têm problema intestinal. Quais seriam os 3 alimentos para quem tem prisão de ventre, por exemplo, tem dificuldade no banheiro, poder colocar na dieta? Tá, tô pensando aqui. Vou do meu paladar e também do que eu acredito que ajude mais. Então, a aveia é uma boa fonte de fibras ali, né? Ela incha na água, já parou para observar isso? Não. Quando você faz um mingau, por exemplo. E ela ajuda ali, uma fibra insolúvel. Não, solúvel, desculpa. Solúvel em água. Ela ajuda ali a formar o bolo fecal e o intestino a funcionar. A ameixa também. Falam bastante da ameixa, né? Activia. A ameixa também tem bastante fibras. E pensando em outra fruta, o mamão, todo mundo fala. Então se a pessoa fizer uma salada de fruta, mamão, ameixa, jogar uma aveia, aí é banheiro, isso. certeza. Sim. Só pra gente terminar aqui, Activia, ele realmente funciona para aquelas mulheres lá com problema intestinal, ou ele só funciona porque ele é um iogurte e o iogurte, de uma maneira geral, qualquer um funcionaria? Ou o Activia especificamente Então, tem algo... ele tem muita propaganda, né? Você vê a Activia, passa aquela mulher lá indo no banheiro. Não, feliz. Uma mulher feliz. Mas falando nele, quando você para ler a lista de ingredientes ali, ele tem açúcar, sabia? Ele tem açúcar, ele tem aditivos. Eles falam que é pro intestino por conta das frutas que eles colocam ali, ameixa, né? Mas eu recomendaria o mais natural possível. Então, um iogurte natural, daqueles brancos mesmo, que o ingrediente é só o iogurte, e acrescentar essas frutas que eu falei. Muito melhor, então, muito mais você prático. pode comer ou ela assim mesmo, ou então bater no liquidificador, fica bem gostoso também. Perfeito. Bom, então, muito obrigado. Obrigada por a ter você. vindo. Eu sei que vocês vieram de muito longe. A gente vai ter que fazer um episódio 2, porque a lista aqui de assuntos eram imensos. A gente não conseguiu conversar sobre a alimentação parenteral. É verdade. Interal, mais questão hospitalar, hospitalar, porque também é um assunto interessante. Doenças inflamatórias. Por exemplo, como chama aquela que tem no intestino, que inflama? Doença de Crohn? Não, é uma outra. Que eu lembro até que o paciente não pode comer muito grão, porque senão ele entra... diverticulite. Verdade. E aí, eu queria muito também perguntar sobre diverticulite, porque tem isso. Tem diverticulite, já corre lá e fala, não pode comer isso, não pode comer. Só que eu não vejo nutricionista. Geralmente é o médico que fala, você não pode comer isso, você não pode... Sim. E o paciente, às vezes, não sei se realmente não pode, não pode. Então, a gente já deixa o convite aqui, porque aí, assim, fica impossível dela recusar. Eu vou adorar. Então, a gente faz a parte 2, focando no ambiente hospitalar. Sim. E as doenças inflamatórias. Sim. Ter uma suplementação alimentar com coisas que podem funcionar como anti-inflamatório. Até a gente estava conversando antes de você chegar com a outra entrevistada, que eu estava falando da cúrcuma. Que eu sempre gostei muito, e eu já vi várias coisas falando da cúrcuma. E eu fui numa médica e ela falou para eu
que isso era bobagem, que eu não deveria comer cúrcuma e tal. Eu falei, como assim? Mas tem vários estudos mostrando a importância da cúrcuma. Mas então fica para a parte 2? Sim, com certeza. Então, se inscrevam no canal, comentem aqui, tirem as suas dúvidas. Entre em contato também com a Rafa através do Instagram, que vai estar aqui na descrição, mas você pode falar também qual que é o seu Instagram. É Rafa Deieno Nutri. Tranquilinho. Tem bastante seguidor lá, tem bastante vídeo interessante também falando de nutrição, dieta e tudo mais. Mandem lá a mensagem para ela. Ela atende em São Paulo? Atendo em São Paulo e online também para o mundo inteiro. Então, a pandemia veio para trazer mesmo. aí um novo método muito bom. Então, ó, se inscrevam aqui no canal, segue lá no Instagram, TikTok, Facebook, deixa os comentários aqui também e até a próxima com a parte 2.